triste. E o pai de Santo João de Deus, né? João de Deus. O médium, ele não é chamado pai de santo, ele é chamado de médium. Ele é um médium. João de Ele Deus. apareceu, ele atende de quarta a sexta lá em Abatidânia, que a cidade agora está abatida. Agora está batidona. Abatidânia. É. Às 9h30 da manhã que ele chega, aí o G1 deu aqui que ele não tinha chegado ainda, e quando foi 9h45, mais ou menos, eles soltaram um vídeo da chegada dele. É, Tô tem aqui aí? no site, eu tenho no site só o momento dele chegando. Olha E tem aí. uma matéria também da TV em Anguera, Aham. em seguida, aqui ó, tá aqui o... Não sei se tem áudio, né, Thiago? Não Tem dá pra não. pôr, não tem. Porque Mas tá isso aí é gerando... ele chegando agora, ele declarando inocência, né? Sei. Enfim, Vai ser Essa muito imagem. difícil, Braulio. imagem do G1, Olha, ele só não foi preso a matéria aqui ainda do- porque ele é o João de Deus. É, Porque se fosse um padrezinho ali, um pastorzinho, já tinha rodado. Né? um líder de seita menor, Aham. ele já estava atrás das grades para se explicar depois. Porque é muita gente, e crianças e adolescentes, e enfim. O mais grave de tudo é tudo que envolve todo mundo, mas é claro que o que envolve crianças e adolescentes faz com que a implicação desses crimes fique muito Você mais imagina? pesadas e graves. E tem gente lá ainda esperando para ser atendida. Ah, sim. O pessoal não está crendo. Tem muita gente. Ele que- negando veementemente. Tem muita gente que diz, mesmo que eu visse, eu não acreditaria. Isso acontece dentro da igreja. Onde eu já vi mãe de mandar a filha embora. A filha dizendo, mãe, eu chegar chorando em casa, o pastor me agrediu e teve relações comigo no sofá do gabinete dele. Pelo amor de Deus. Se a senhora quiser, eu lhe mostro que eu estou cheia de sêmen. E a mãe diz, não, você que é uma meretriz, deve ter ido provocar o homem de Deus. Você que é uma safada, tem uma pombagira. Eu te expulso de casa em nome de Jesus. Eu conheço aquele homem de Deus, ele nunca faria isso a menos que você não tivesse ido lá provocá-lo para que ele fizesse. Então sai daqui. E a menina foi embora. Tem um bocado de gente ali que sofreu isso. Aqui no Papo mesmo, brother. Há 8, 9 anos atrás, quantas cartas a gente recebeu assim? Dessas coisas. Né? Meu pai me expulsou porque eu disse que vi o pastor entrando no motel com uma diaconisa. Aí a garota vai embora de casa, o garoto. Porque eles não querem acreditar. Se eles acreditarem, a falácia, a fantasia, o engano, o placebo enganoso deles se dissolve. Os caras têm medo que a doença volte. É tão grave que tem gente que diz, eu vou crer para sempre porque eu tenho medo de descrer do João de Deus e a minha doença voltar. A minha cura acabar, reverter. Tenho medo de que os espíritos que atuam por ele e que me curaram venham me perseguir, então é aqui que eu vou ficar. Tem muito disso. Nossa, é a mesma coisa que tem na igreja evangélica. O pastor é um canalha, bandido, roubador, todo mundo sabe, mas ele tirou onda, aquelas pessoas se converteram com aquela lavagem cerebral de que era ele que dava cobertura. Se ele retirasse a cobertura, as pessoas seriam amaldiçoadas. Aí ele conta 3, 4 exemplos de pessoas que foram lá da cobertura dele e que foram embora, aí uma perdeu o filho, a outra ficou doente, a outra isto, a outra aquilo. Tá. Ele não conta que lá, frequentando o grupo dele, com toda a cobertura dele, tem a mesma quantidade de gente ou até mais sofrendo das mesmas coisas. Mas quando são as que foram e romperam com a cobertura, então isso vira maldição. E tem um monte de gente que diz, eu não vou sair daqui porque eu tenho medo de ser apanhado por aí. É bruxaria, é o medo pagão. Medo pagão. Que alimenta essa perseverança mesmo depois da desilusão. Entendi. Ô Caio, mas uma curiosidade aqui, pelo que a gente tem notado dos relatos, por que ele só pegava de costas as pessoas? Ele fica mais fácil para um cara que diz que faz tudo em nome de Deus e dos espíritos da luz. Ele vinha por trás sempre. Com luz apagada e por trás.
O cara não quer ser visto nos olhos. Não quer ser visto nos olhos. Sei. Porque o paciente vai olhar nos olhos dele e vai ver que quem está ali não é quem ele dizia que estava, que era um espírito dando um descarrego ou botando um cabeamento de energia positiva para dentro dela, não. Mas ele faz isso tudo no escuro de costas, porque ele não quer ser visto no olho. Até o indivíduo agindo mal em nome de Deus, quando não é aquele canalhão já de última geração, quando ainda é alguém que tenta nutrir a aura de santidade que o cerca, por mais que ele libere isso, você veja onde? É num quarto escuro, num banheiro onde já lavava tudo, não ficava nada e ele sempre fazia a aproximação pelas costas e era para a pessoa não ver, era para fechar os olhos e pegar, porque ele mesmo não queria ser fitado. A vergonha dele aumentaria cada vez mais no olhar público se o mesmo olhar o encontrasse nas audiências públicas ou a mesma multidão de olhares. Então ele fazia, mas não queria encontro visual. E não é um fenômeno só dele, muita gente é assim, gente que se esconde atrás de uma toga de juiz, de uma toga de reverendo, ou de uma posição pastoral, ou um monte de coisa. Sim. E muita mulher que me fala, eu transei com meu pastor muitas vezes, mas nós nunca ficamos de frente um para o outro. Era sempre por trás, que já sai dali se lavando, olhando para baixo e dizendo, ó, ninguém pode saber disso, apressa aquilo numa correria danada e vai que vai. Tchau. Braulio, o tempo tá voando. Ô, cara, só mais uma. Sim. João de Deus. Pode ir. Existe a possibilidade da defesa, num momento de desespero, botar a culpa no espírito? Ah, sim. O que vai dizer falar que assim, ele não, é não foi ele não, um foi homem a entre entidade... mundos. Hã? O que vão dizer é que ele é um homem entre mundos e que ele foi traído por algumas entidades. Só que não vai pegar, né? Não vai pegar, mas que vão dizer, vão. Bom, cara. Como tem gente dizendo no séquito dos seguidores. Ele pessoalmente nunca faria isso. É. Eu já ouvi essa declaração. Não disseram, foram os espíritos, mas quando diz, ele pessoalmente nunca faria isso, se está dizendo, foi a serpente. Foi a serpente. Entendi.